a partilha de bens, né? Seria muito simples se as pessoas não envolvessem o emocional quando fosse partilhar os bens. Nós vamos encontrar a partilha de bens até na liquidação de uma empresa, né, que vai se apurar o patrimônio dela e vai se dividir entre os sócios. Nós vamos apurar o bem numa falência, né, doutor Maluf? Quando os credores dessa falência vão disputar aquilo que sobrou daquela pessoa jurídica, nós vamos disputar o patrimônio num divórcio. E nós vamos também disputar os bens numa herança. E eu vou me ater principalmente à partilha de bens no divórcio ou separação judicial, para aqueles que acreditam que a separação ainda persiste, e no direito das sucessões, né, que é a partilha de bens no inventário. Ambas divisões de patrimônio são assuntos delicados, porque o ser humano acaba carregando toda a sua carga emocional no momento de partilhar os bens. No caso de um divórcio, se o cônjuge se sente preterido numa relação emocional, ele vai disputar acirradamente aquele patrimônio para punir o outro, para fazer com que o outro não tenha direito nenhum. Há uns anos atrás, eu escrevi um artigo numa revista de direito, nem existe mais essa revista, que era uma revista muito boa, revista literária de direito, falando sobre as decisões de vara de família. Porque quando nós vamos atender uma pessoa que está com um problema de divórcio, ou mesmo um herdeiro, em termos da perda de um ente querido, essas duas pessoas estão carregadas de sentimentos. No caso do divórcio, de sentimentos de rejeição, de frustração pelo fato daquele casamento não ter dado certo. E no caso da herança entre herdeiros, filho nenhum gosta de ter um tratamento diferenciado. Então, aquele que se sentiu que está sendo tratado de uma forma desigual naquela partilha de bens, ele vai levar toda essa carga emocional. E eu sugeria, nesse artigo que eu escrevi nessa revista literária de direito, que toda vez que houvesse um embate de vara de família, ou mesmo numa partilha do direito das sucessões, que estas pessoas fossem encaminhadas para uma mediação familiar. Porque o mediador é uma pessoa desprovida de qualquer intenção para uma das partes e iria dissolver aquele ranço emocional que está impedindo da solução de uma partilha feliz. E muitas vezes nós que não temos preparação, porque muitas vezes o cliente joga toda a sua carga emocional, como nós fôssemos psicólogos, nós pudéssemos conduzir aquela carga emocional e nós não temos preparação profissional para isso. O ideal seria até encaminhá-lo para que fizesse uma terapia, para que pudesse enxergar que ele está carregando, né, de sabores que tem em relação à família naquela partilha de bens. Então, eu propunha que sempre que houvesse um litígio, esse casal ou essa família fosse conduzida para um mediador. Porque aí o mediador, uma pessoa neutra, iria conduzir a uma partilha feliz. Mas não é isso que nós encontramos hoje, né? Nós temos que lidar sozinhos com este conflito que há entre o casal. Pois bem, num divórcio, quando nós formos analisar
a divisão do patrimônio de um casal, não basta usar uma regra matemática, né? Metade é meu, metade é seu. Porque partilhar não é dividir em partes iguais. Partilhar é dar a cada um aquilo que é seu. Ou, muitas vezes, na partilha, a parte de um é maior que a do outro. Porque há patrimônio nessa partilha que pertence apenas a um. E aí que começa o conflito. O que nós temos que analisar quando formos realizar uma partilha de divórcio ou de uma separação judicial? Nós temos que analisar o regime de bens. Existem regimes de bens que este casal tem 3 qualidades de patrimônio: o meu, o seu e o nosso. Então, como que nós vamos fazer essa partilha com o patrimônio que é apenas de um, né? E o patrimônio comum do casal, como no regime da comunhão parcial de bens, que é o regime comum, é o regime em que não se exige pacto antinupcial para dividir esse patrimônio. Mas, neste regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos durante o casamento e a título oneroso são bens comuns. Muito simples, né? Tudo, analisa-se a data do casamento, verifica-se o tempo que se adquiriu aquele bem e divide metade para cada um. Muito simples, sem problema nenhum. O difícil é quando esses bens que foram adquiridos durante o casamento, eles foram adquiridos com frutos de bens adquiridos antes do casamento. Por exemplo, eu tenho um apartamento. O apartamento vale R$80.000. Aí eu vendo esse apartamento e compro um outro apartamento junto com o cônjuge durante o casamento. Esse apartamento vale R$160.000. Só que eu pus R$80.000 nesta aquisição. Então, no momento da partilha, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que descontar 80.000 só meu. Os outros 80.000 em relação a este imóvel é da sociedade conjugal. Sendo da sociedade conjugal, vai dividir meio a meio. Então, cada um vai receber 40.000. Então, eu vou ter 120.000 e o outro vai ter direito a 40.000. A minha parte é maior. Então, houve uma partilha que não se dividiu em partes iguais, apenas se deu o patrimônio de cada um. Agora, muitas vezes, não tem como provar que este bem adquirido durante o casamento foi adquirido com patrimônio que já existia antes. O ideal é que, no momento da aquisição, na escritura pública, já conste lá que aquele bem se adquiriu com tal valor que já existia antes de casar no estado civil de solteiro. Porque este cônjuge que pôs uma parte maior na aquisição deste bem, ele estaria já protegido pela própria escritura pública. Mas a maioria das pessoas não fazem isso. Elas adquirem e mesmo muitas vezes, na hora que eu vou orientar o cliente, a mulher fala: ai, mas eu vou ficar sem graça, né, de falar para o meu marido, parece que eu tenho interesse só econômico na nossa relação. Então, quando se mistura coisas do coração com o negócio, a coisa fica difícil. Mas eu falei: olha, é um bom argumento, e é um argumento válido, que, para efeito de imposto de renda, a gente tem que declarar, né, o que é meu, o que é seu, o que é nosso. Então, eu falo para as minhas clientes, principalmente a mulher, que tem vergonha de
de falar para o marido colocar lá na aquisição do bem que ela entrou com uma parte maior. Fala, você tem que justificar para o imposto de renda que este valor é seu. Então, já consta na escritura. Mas e quando as pessoas não se preocupam e não colocam que aquele bem foi adquirido com uma parte, com valores só dela? Como que nós vamos fazer na partilha, na separação judicial ou no divórcio? Vai ter que provar. E muitas vezes a pessoa não tem como provar que ela colocou aquele valor maior. Ou tem que ir no banco, tirar extrato de 10, 15 anos atrás para comprovar que entrou aquele valor na conta dela. Ou imposto de renda constou o valor. Então, tem que arrumar algum meio de prova para colocar nessa partilha. Agora, a maioria das decisões do tribunal, e mesmo alguns doutrinadores, eles dizem que não cabe à partilha discutir o que é meu, o que é teu e o que é nosso. Nós vamos entrar com uma ação própria, tem que entrar com uma ação declaratória de bens próprios. Então, não é uma ação de partilha. Tem que se fazer uma outra ação, onde é uma ação de rito ordinário, onde vai ser instruído com as provas, para que seja declarado aquele bem como bem próprio. Isso no regime da comunhão parcial de bens. No regime da comunhão universal de bens, tudo é nosso. Este regime, que não é o regime legal que vigorou no passado, antes da lei do divórcio era o regime comum, era o regime que não se exigia pacto antinupcial para casar. É o regime que a pessoa, na data do casamento, já adquire patrimônio, se o outro está levando patrimônio adquirido antes, passa a ser comum. Não existe o que é teu, meu, com raras exceções, como eu sempre falo, instrumentos de trabalho, objetos pessoais, esses são bens próprios, mas a maioria são bens comuns. Era um regime próprio da geração passada, porque as mulheres não trabalhavam fora, e uma forma delas adquirirem patrimônio era por meio do casamento. Então, se casava no regime da comunhão universal de bens, metade de tudo adquirido passava a ser do casal. Nesse regime não há tanta problema no momento da partilha. Vai se dividir meio a meio. E no regime da separação convencional de bens, aquele regime que o casal fez o pacto antinupcial para escolher o regime. Esse regime há separação por força de um contrato que esse casal fez, onde manifestou a vontade que durante o casamento não iria haver comunicação de bem nenhum. Mas se o cônjuge que está se sentindo prejudicado, ele provar que ele contribuiu para adquirir algum patrimônio, ele vai poder entrar com uma ação de enriquecimento ilícito do outro, só por meio desta ação de enriquecimento ilícito. Então, ele vai pedir que seja declarada a meação dele. Prazo prescricional curtíssimo, 3 anos, Então, do fim da sociedade conjugal. E lembrando que a sociedade conjugal termina com a separação de fato. Então, esse prazo de 3 anos para se entrar com esta ação de enriquecimento ilícito. E no regime legal de separação de bens, o regime daquelas pessoas que não têm liberdade de escolher o regime, aquele regime que a lei obriga que case no regime, existe uma súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, que diz que os aquestos se comunicam nesse regime. Quer dizer o quê? Não existe
regime de separação. É como se fosse um regime de comunhão parcial, porque tudo que se adquire durante o casamento é comum do casal, por força desta súmula. Embora exista uma parte pequena da doutrina que diz que com o advento do Código Civil de 2002, essa súmula deixou de existir. Mas a grande parte da jurisprudência, como a doutrina, diz que a súmula ainda permanece. Então, no regime de separação legal, dos idosos, dos 60 anos, que são obrigados a casar no regime, dos inúbeis, dos menores de 16 anos, do viúvo ou do divorciado que não fizeram a partilha de casamentos anteriores, se obriga a casar nesse regime. Não se faz pacto antinupcial, por quê? Porque é obrigado a casar. Então, neste regime, é muito fácil partilhar, alegando a súmula 377, em razão do patrimônio que se construiu durante o casamento. Evidente que o patrimônio que se tinha antes do casamento não é comum do casal. Então, no momento da partilha de bens, como eu falei para vocês, é bem... o que se tem que analisar é o regime de bens. E outra coisa que é muito importante nós prestarmos atenção. Muitas vezes no escritório, para a gente fugir de um imposto maior, se constrói uma partilha, quando não vai se dividir em partes iguais. A mulher vai ficar com o imóvel, o marido vai ficar com o dinheiro que tem na poupança, com o automóvel. Então, são partilhas amigáveis e de valores diferentes. Vai ter que se apurar esse valor. Precisa tomar cuidado, porque mesmo que coloque um valor para compensar, um valor em dinheiro, antigamente era muito comum isso, A mulher ia ficar com o imóvel, então se colocava que o casal tinha 40 mil reais. Não precisava nem falar onde que estava depositado esse dinheiro, nada. 40 e ficava para o cônjuge, para compensar e não ter que recolher imposto de doação em relação ao imóvel, ITCMD. Hoje em dia é mais difícil, porque principalmente o imposto de renda acaba glosando essas partilhas. E nós temos que analisar também que é uma coisa que tem que justificar com muito conteúdo, é a incidência desse ITCMD. Quando há diferença na partilha, pressupõe que a doação vai se recolher 4% sobre a diferença que há na partilha. E quando se compensa com valores e há transferência de bens imóveis, vai incidir um imposto municipal, que é o ITBI. Quando não há quando não há valores, incide o ITCMD. Como houvesse uma doação do cônjuge para o outro. Quando existe valor, mas existe transferência de bem imóvel, vai incidir esse imposto municipal, que é o ITBI. E há pouco tempo nós tivemos um divórcio lá no escritório, que a minha cliente queria comprar a minha ação do marido, para ficar com o imóvel para ela. E ela falou, olha, a minha mãe vai me dar o dinheiro para eu comprar a parte dele. A minha mãe que tem um dinheiro aplicado e com esse valor. Mas o que acontece? Se nós formos fazer na própria partilha do divórcio, dela comprando a parte dele, precisava colocar a doação desse dinheiro da mãe para ela. E nessa transferência desse dinheiro da mãe para ela, vai incidir o ITCMD. Vai ter que pagar os 4% deste valor que a mãe está doando para ela comprar a parte
do marido. E ainda vai incidir o ITBI. E como fazer? Como eu falei para ela, separa, divide metade, metade, e depois que tiver divorciado, você adquire, a sua mãe adquire a metade dele, porque já que ela é filha única, na morte da mãe ela é a única herdeira, e você vai adquirir a ameação do seu marido para não incidir um valor maior. Hoje em dia, o que nós temos que analisar muito bem no momento de estudar uma partilha entre o casal é a incidência de todos esses impostos. E a incidência, como ela falou, eu compro a parte do meu marido, eu não preciso falar desse dinheiro. Eu falei, mas você justifica no teu imposto de renda que você tem esse valor sobrando para comprar aquele patrimônio? Então, todas essas implicações a gente tem que analisar para não orientar o cliente a fazer uma partilha que vai prejudicá-lo. Eu gostaria que, no final, as dúvidas que vocês tivessem em relação a isso, porque isso daqui é uma coisa que nós, que lidamos no dia a dia com essas partilhas em divórcio, nós estamos sempre tendo em contato de casos novos e casos conflitantes. Então, é importante que vocês fiquem no final para fazer a pergunta, para nós trocarmos essas experiências. Bom, outra coisa. Eu já vim aqui uma vez fazer uma palestra e falei muito da dissolução da sociedade conjugal. Uma coisa é a dissolução do casamento. Não, o casamento se dissolve com o divórcio, com a morte, que é naturalmente. Não? Ou então, quando há um vício muito grave de anulação, de nulidade, daí vai dissolver o casamento. Uma separação que existia no passado, no meu ponto de vista, ela não dissolve o divórcio. Existe hoje em dia uma corrente que se discute sobre essa reforma do Código de Processo Civil, que diz que deve manter a separação judicial por causa dos religiosos, que não, a Igreja Católica que não admite o divórcio. Então, é uma forma dos religiosos poderem se separar sem dissolver o vínculo. Não sei, esse é um fundamento, mas diante do Estado laico, o casamento religioso, mesmo que divorcia, ele vai permanecer. A lei não vai falar do vínculo religioso que há entre o casal. Mesmo o casal religioso que se divorcia, na concepção religiosa dele, ele vai permanecer casado, porque o que Deus uniu não separa, que é o princípio dos religiosos. Pois bem, então nós estamos falando da separação judicial, que ela extingue com a simples separação de fato a sociedade conjugal. Porque é sociedade. O que é sociedade? É uma união de esforços, que logra objetivo comum. O casal, quando casa, forma essa sociedade conjugal e eles têm objetivos comuns. A partir do momento que rompe esta sociedade, quer dizer, que não há mais o ânimos de viver em sociedade, o ânimos societatis, aquela sociedade conjugal deixa de existir. Então, a partir da separação de fato, todo o patrimônio adquirido depois que separou, mesmo que continue casado, não comunica mais no casamento. Não é mais bem da sociedade conjugal. Embora tenha que ser declarado judicialmente, porque é uma situação de fato, não uma situação de direito. Aí nós vamos ter que entrar com uma ação para declarar aquele patrimônio como bens próprios. Eu
estou com um caso que está indo para o recurso especial, porque o meu cliente adquiriu patrimônio depois de separado de fato, adquiriu por herança por morte da mãe, e a mulher, a ex-mulher, né, diz que tem direito a esse patrimônio. Então, foi julgado procedente em primeiro grau, apelou-se, o tribunal manteve a sentença de primeiro grau, foi para o recurso especial, o recurso não subiu, evidente, sempre esbarra naquela súmula 7, né, que o STJ não vai rever, não vai rever provas, né, analisa só papéis, e agora vão entrar com esse agravo regimental para ver se sobe esse recurso. Então, e são bens que foram adquiridos quando estavam separados de fato. Então, esses bens não se comunicam, porque não entra para a sociedade conjugal. E outra coisa, mesmo que o casal resolva não fazer partilha no divórcio ou na separação, naqueles regimes que há bens comuns, adquirido em comunhão de bens, ou no regime de comunhão universal, ou no regime de comunhão parcial de bens, que se adquire os bens são comuns, esses bens são indivisíveis no período que o casamento vigora. Né? Não existe meia-ações. Ninguém é dono da metade. O casal é dono de um todo. Só vai surgir as meia-ações com a separação. Inclusive com a separação de fato, porque rompeu aquele estado de indivisão da comunhão. Mas, para efeito jurídico, só com a separação ou com o divórcio do casal. Aí vão surgir as meia-ações. Cada um passa a ser dono da metade. É diferente o tratamento dado em comunhão de bens, onde não há cotas, os dois são donos de um todo, e o tratamento dado depois do divórcio, quando cada um recebe a sua ameação, que o tratamento é de condomínio. Que diferença tem entre condomínio e comunhão? Né? Se eu tenho um bem em comunhão, eu não posso pegar a minha metade, dispor, dar em penhora ou emprestar, porque ele está grudado lá com o cônjuge. Nós somos donos do todo. Tanto é que no momento que se penhora um bem que é da comunhão, que o Código do Processo Civil exige que o outro seja intimado para se manifestar sobre aquela penhora. Não, entrar com embargo de meação, ou embargo de terceiro, conforme o caso. Porque não existe divisão por cota. Mesmo que vá acabar indo para leilão, o outro permanece tendo, nas relações internas, tendo direito àquela parte, que só vai surgir com a dissolução daquele casamento, que é por morte, por divórcio. Daí vão surgir as meações. Surgindo as meações, surge o condomínio. Daí o cônjuge é dono da metade. Ele pode vender para terceiros, contanto que ofereça para outro condômino, porque essa é a regra do direito condominal. Né? Ele pode vender e também se obriga a contribuir das despesas de conservação da metade daquele bem. Então, separou meação, responsabilidade na conservação, porque aí o tratamento é de condomínio. Pois bem, na sucessão causar mortes, agora nós vamos entrar no tema mais espinhoso hoje do Código Civil. O Código Civil, para proteger o cônjuge sobrevivente, acabou dando esse direito de concorrência, né? E acabou fazendo um imbróglio. Porque hoje em dia o direito das sucessões é o direito mais conflitante que tem no momento da partilha no inventário. Se nós formos analisar o artigo 1829, aquele artigo que fala da ordem preferencial, da ordem de vocação hereditária,
nós vamos encontrar, em primeiro lugar, os descendentes, né, que herdam. E o Código Civil 2002 trouxe o quê? Em concorrência com o cônjuge. O cônjuge vai ter uma cota naquela herança. Será que qualquer cônjuge? Não, o legislador não parou aqui. Ele fala, salvo C, né? Com exceção C. Casados no regime da comunhão universal de bens. Por quê? No regime da comunhão universal de bens, o cônjuge já está protegido com a ameação. Ele não precisa, na vez, ser protegido com o patrimônio. No regime da separação legal de bens, por quê? Porque se no casamento se exige que se separe bem, não é com a morte que ele vai poder adquirir esses bens. E no regime da comunhão parcial de bens, se o que morreu não deixou bens próprios, não deixou bem só dele, né? Que imbróglio, né? Não era muito mais fácil antes que se dava ameação no patrimônio e hoje o cônjuge vai ter direito o comum, que é o regime da comunhão parcial de bens. Ele vai ter direito a uma cota da herança se o que faleceu deixou bem só dele. Agora, o que são esses bens particulares? Um par de sapato? R$100 no banco? O que são esses bens próprios? Hã? Vai depender de se analisar se aquilo é considerado, em termos de uma herança, bens próprios. Hã? Se ele deixou bens que ou recebeu por herança ou adquiriu antes do casamento, o cônjuge vai herdar junto com os herdeiros, com os descendentes. Vai herdar com uma cota igual à dos descendentes? Não, aí complicou mais ainda. Ele vai herdar desde uma cota no mínimo de 1/4, se ele é genitor, é pai ou mãe dos herdeiros. Então, o que nós vamos encontrar aqui? Até eu trouxe aqui escrito. Ó. Havendo 2 filhos, a herança será dividida 1/3 para cada um. 2 filhos e cônjuge sobrevivente. Como o cônjuge não pode herdar menos de 1/4, então ele vai ter direito a 1/3, que é mais de 1/4. Então, vai dividir 1/3 para cada filho e 1/3 para o cônjuge sobrevivente. Se houver 3 filhos, como que nós vamos dividir se houver 3 filhos? 1/4 para cada um. Não, porque ele não pode herdar menos de 1/4, em cada filho vai herdar 1/4 e o cônjuge sobrevivente 1/4. E no caso, acima de 5 filhos, o cônjuge vai sempre receber 1/4. Né? Ele vai ter direito a 1/4 desta herança. Agora, e se os filhos forem somente do autor da herança? Como será dividido o viúvo? Ele vai receber uma parte igual a dos enteados. Daí se divide em partes iguais. Se os filhos eram só do falecido. Então, 3 filhos, vai dividir em 1/4. O cônjuge vai ter uma cota igual dos enteados. E na filiação híbrida? Quer dizer, que tem filhos do casamento e tem filhos apenas do que morreu. E aí surgiram várias correntes. Eu sou da opinião que, se houver um filho do casamento, o cônjuge vai ter direito a 1/4. Mas existem várias correntes, inclusive dividindo entre bens comuns e bens próprios. Os filhos do primeiro casamento só vai ter direito aos bens próprios, os filhos do casamento só vai ter direito aos bens comuns. Então, neste caso, essa filiação híbrida, o caso está bem omisso porque a lei não determina. Na concorrência com os ascendentes, com os pais, havendo pais e mães vivos,
o cônjuge vai receber uma cota de 1/3. Né? Na linha ascendente, ele sempre herda. Ele recebe 1/3, o pai 1/3, a mãe 1/3. Se for apenas o pai, o cônjuge recebe a metade e o pai ou a mãe a outra metade. Se for os ascendentes de uma linha acima, né, avós, o cônjuge vai sempre ter direito à metade desta herança. Agora, nós, em boa hora, dia 6 de janeiro de 2007, né, entrou em vigor essa lei do inventário e partilha extrajudicial. Então, hoje, nós já estamos podendo fazer o inventário em tabelião, descongestionando o Poder Judiciário, como também fazemos divórcio em que não há menores, que não precisa atuação do Ministério Público, já é possível se fazer o inventário extrajudicial no tabelião, desde que não há conflitos de partilha e desde que não haja herdeiros menores. Os juízes do João Mendes, eles estão entrando em consenso que mesmo que haja testamento, mas que não há grandes discussões no testamento, que não há dificuldade de divisão de partilha, se entra com a ação de abertura e registro de testamento e se faz o inventário de forma extrajudicial. Então, mesmo que tenha testamento, mas que o testamento não tenha grandes discussões de divisão daquele patrimônio, entra-se com a ação de registro e pede-se nesta ação para se poder realizar o inventário de uma forma extrajudicial. Então, mesmo que tenha testamento, mas que o testamento só trata de coisas amenas, não de grandes conflitos, se é possível também fazer o testamento da forma extrajudicial. E, finalmente, é uma coisa que eu sempre observo quando nós tratarmos de uma partilha de bens. Às vezes é preferível nós perdermos vários dias, várias horas atendendo aqueles clientes para tentar uma partilha que vá ao encontro, né, da vontade das partes, que não se faça apressadamente, porque uma coisa é a separação ou o divórcio judicial. A outra coisa é a separação emocional. Nós não temos capacidade de dissolver emocionalmente o vínculo emocional do casal. Então, que a gente dê um tempo para esse casal assimilar, né, esta separação, este divórcio, para, com isenção de ânimo, poder analisar uma partilha amigável, para não entrar em litígio. Porque, muitas vezes, esse litígio judicial se arrasta anos e anos, porque não restou dissolvido no casal aquela mágoa que um tem do outro. Eu sempre acho que não há pessoa mais difícil de se tratar do que o homem enganado e a mulher trocada. Porque elas vão querer penalizar, mesmo o marido vai querer penalizar o outro por meio de uma briga disputando patrimônio. Eu gosto muito de uma letra de uma música do Chico Buarque, que chama Trocando em Miúdos, que ele diz assim: eu vou lhe deixar a medida do Bonfim, que é aquela fitinha que bota, que não valeu nada, né? Não me valeu, ele falou. Mas fico com o disco do Pixinguinha assim, o resto é seu. Trocando em miúdos, pode guardar as sobras de tudo que chamam lar, as sobras de tudo que fomos nós.
Então, cabe a nós, operadores do direito, encaminhar com tranquilidade e paz as sobras de tudo que chamam lar e as sobras de tudo que somos nós. Muito obrigada.